Olá, graças a Deus. Em Isaías, no capítulo 43, no versículo 19 em diante, olha o que diz a palavra de Deus: eis que faço coisas novas. Ou seja, Deus está falando comigo, com você. Eis que faço coisas novas. Ou seja, Deus está falando que Ele faz coisas novas. Ou seja, você acha que é o fim da sua vida? Você acha que nunca mais você vai ser feliz? Que nunca mais a sua vida você vai ter prazer na sua vida? Há pessoas que acham que nunca mais eu vou ser feliz. Ou seja, o Senhor está dizendo: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Ou seja, só Ele que faz coisas novas. Ou seja, Deus, Ele pode fazer a sua vida ser abençoada. Você não viver mais no sofrimento. Ou seja, Ele falou que eis que faço coisas novas. Ou seja, sai a luz. Ou seja, a luz é a direção certa para você enxergar aonde que você precisa achar algo. Ou seja, a luz de Deus, ela te mostra a saída que aos olhos humanos você não estava enxergando. Você só encontrava dificuldades pelo caminho. Ou seja, o deserto não é? Ou seja, é um lugar, ou seja, de sequidão, que não tinha saída. Ou seja, é a vida de muitas pessoas estão assim, sem saída, vivendo no sofrimento. Ou seja, não viva preso a um amargo, a um ódio, preso a coisas que você viveu, que passou, mas você precisa se desprender desses pensamentos. Ou seja, Deus, Ele quer mudar a sua vida, mas se você não entender, você não vai viver coisas boas que o Senhor tem para você. Ou seja, é preciso perceber, entender que a saída é só Deus, é ouvir a palavra dele, é caminhar com Ele, que as coisas dão certo, que a pessoa sai do sofrimento.
Ou seja, quantas são as pessoas que aconteceu algo, ela fala, eu não vou perdoar fulano porque fez isso comigo, fez aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Enquanto você viver com essa mágoa, com esse ódio, desejando o mal dessa pessoa, quem sofre, quem fica doente é você. Ou seja, quando você dá ouvido à palavra de Deus, a sua vida, você vive o novo de Deus. Você dá liberdade para Deus agir na sua vida. Ou seja, enquanto eu não der liberdade para Deus agir na minha vida, não mudar os meus pensamentos, não deixar Deus dirigir a minha vida, ou seja, como que a minha vida pode ser abençoada? Como que eu posso sair do sofrimento que eu encontro se eu não seguir as orientações de Deus? Ou seja, Deus, o caminho no deserto, há um rio, ou seja, esse rio, ou seja, é as bênçãos de Deus, ou seja, a saída do sofrimento dessa pessoa. Ou seja, você pode ter passado muitos anos, está passando, vivendo esse problema que você está vivendo. Mas a partir do momento que você perceber a luz, entender que na sua vida tem jeito, você sai do sofrimento, que você passa a obedecer a Deus na sua vida, tem jeito. Ou seja, o que era sofrimento de muitos anos vão passar a ser bênçãos de Deus. Ou seja, Deus, Ele quer abençoar. Deus quer abençoar a vida daqueles que der ouvido à voz dele, que precisa de uma mudança, que já não aguenta mais viver sofrendo. Passou anos e anos, ou seja, sem encontrar saída. Procurou muitas das vezes nesse ou naquele lugar, mas o problema continua. Ou seja, o caminho, a luz certa, você não percebeu ainda. Ou seja, tem jeito na sua vida. Ou seja, há pessoas que estão sofrendo porque teve decepção na vida sentimental e essa pessoa vive sofrendo. Há pessoas que teve decepção que a outra traiu ela, ou seja, nos negócios também. E a pessoa vive no sofrimento. Ou seja, há tempo de você viver o novo se você enxergar, se você olhar para Deus. Esse deserto, esse caminho que você está passando, vai ter um fim.
vai ter uma solução, mas depende de você. Ou seja, o tempo que você precisa para que Deus venha fazer coisas novas na sua vida é você olhar para Deus, é você perceber que Ele está do seu lado. Ou seja, você passou talvez muitos anos sem perceber, ou seja, que Ele estava do seu lado. Ou seja, quando nós percebemos que Deus, Ele é a saída, a solução, ou seja, nós caminhamos com Ele, nós damos ouvido à voz de Deus. Ou seja, se eu der ouvido à voz de Deus, ou seja, eu posso estar passando o que for, que vai ter solução, que vai ter mudança na minha vida. Ou seja, cabe a cada pessoa perceber: você está sofrendo porque você ainda não percebeu a luz que é Deus, o caminho certo que vai tirar você desse deserto. Ou seja, o teu sofrimento que você está vivendo com essa doença, com esse problema sentimental, esse vício, que talvez até seus familiares desistiram de você. Ou seja, quando você perceber, ou seja, quem pode te ajudar esteve sempre do seu lado, mas você não enxergar. A partir do momento que você enxergar, que você buscar Ele, esse sofrimento acaba, a sua vida muda. Ou seja, você vai viver um novo de Deus, você vai sair do sofrimento, a sua família vai ser abençoada. Ou seja, aonde você precisa que Deus venha te abençoar, que você viveu muitos anos no sofrimento, presa ao sofrimento, a partir do momento que você entender que é Deus que pode te abençoar, a sua vida vai mudar. Ou seja, esse problema vai acabar. Se você não tinha alegria, você vai ter alegria. Talvez você só vivia uma vida amargurada, você só vivia uma pessoa triste. Ou seja, mas quando você entrega a sua vida para o Senhor, que você enxerga a saída, ou seja, você vai viver um novo de Deus. Que Deus possa abençoar a vida de todos, em nome de Jesus.